Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num termo que, nossa, deu o que falar e continua super presente agora em 2025, brain rot. A tradução literal é meio forte, né? Apodrecimento cerebral. Sou pesado. Bastante. Mas enfim, esse termo foi até escolhido como a palavra do ano de 2024 pelo dicionário Oxford. Parece que pegou mesmo, principalmente com a galera mais nova na internet. E para entender o que está por trás disso, a gente juntou um monte de material. Tem artigos da mídia sobre comportamento, tecnologia, sabe? Tem também um blog universitário que analisou bem o fenômeno. Uma cartilha do governo focado em jovens e telas e também umas revisões de estudos científicos que olham mais para o lado neurológico, da saúde mesmo. Material bem completo. Pois é. Então, a nossa ideia hoje é essa: desvendar o que as pessoas querem dizer com brain rot, ver quais são os efeitos que estão sendo ligados a ele, tipo, na concentração, aprendizado, saúde mental. E, claro, discutir o que essas fontes sugerem para a gente achar um equilíbrio nessa vida digital. Vamos lá? Vamos sim. Então, começando pelo básico. Brain rot. Apesar desse nome, apodrecimento, a ideia central que as fontes trazem é mais uma sensação, sabe? Uma percepção de que a mente está meio lenta, Isso. dispersa talvez, Exato. meio emburrecida, como se diz por aí. E a causa seria esse consumo gigante de conteúdo online, que é muito rápido, muito superficial, que não exige muito da gente. Tipo, ficar rolando o feed sem parar, aqueles vídeos de segundos, memes. Aquele fluxo constante, né? Isso. E o curioso é que essa crítica à superficialidade não é de hoje. Algumas fontes até lembram do Thoreau, lá no século XIX. Ah, sim. Wooden. Isso. Ele já usava uma linguagem parecida para criticar o que ele via como um esvaziamento intelectual na época dele. Mas, claro, hoje o termo foi totalmente ressignificado para o nosso mundo digital, ganhou força com a geração Z, geração Alpha. Com certeza, o brain rot de hoje está totalmente ligado a essa dinâmica do scroll infinito, né? E esse bombardeio de microconteúdos. TikTok, Reels, Shorts, é esse ambiente que está moldando a expressão. É o cenário atual. Exato. E um ponto assim fundamental que várias fontes batem na tecla. Brain rot não é um diagnóstico médico. Não está lá no manual de doenças. Tá importante isso. Muito. É uma gíria, na verdade, uma forma coloquial de descrever um sentimento que é real para muita gente. Cansaço mental, dificuldade de focar, aquela sensação de cérebro nublado, sabe? Entendi. Não é clínico, mas descreve algo que parece bem real para quem sente. E como a internet adora criar e recriar as coisas, né? Parece que o termo já tá ganhando outras caras, né? Sim, a cultura online é muito fluida. Uma das fontes até comentou uma tendência recente, acho que chamam de Italian Brain Rot. Italian Brain Rot? Como assim? São os memes feitos com inteligência artificial, sabe? Com os nomes que soam meio italianos, umas histórias totalmente sem pé nem cabeça, bem nonsense. Que doideira. Pois é. E aí o termo brain rot já se distancia um pouco daquela ideia original de sobrecarga mental e vira quase sinônimo de algo viciante, meio bobo, que você consome quase sem pensar. Mostra como a linguagem da internet muda rápido. Nossa, que interessante essa evolução. Falando em consumo passivo, viciante, os números sobre quanto tempo a gente passa online são de assustar, né? São impressionantes. Uma das fontes que cita um relatório digital global recente fala que a média de tempo na internet por pessoa já passa das 6 horas e meia. Por dia. 6 horas e meia. É muito tempo. É muito. E desse tempo todo, mais de 2 horas e meia são só em redes sociais. E o que domina? Vídeo curto. É o formato do momento. Total. E se a gente olha para as crianças e adolescentes aqui no Brasil, os dados também, sabe, acendem um alerta. A grande maioria, tipo quase 90% dos jovens de 9 a 17 anos, tá online todo dia ou quase todo dia. É a realidade deles, né? Sim. E tem um estudo que a cartilha do governo menciona, identificaram sinais de dependência de internet em quase 25% dos alunos de uma escola pública em São Paulo que eles avaliaram. 1/4 dos alunos. Nossa,
1 em cada 4 é um número muito expressivo. E esses números ajudam a gente a entender a dimensão, a escala do fenômeno, né? E eles se conectam direto com os impactos que as fontes descrevem. Exato. Quais seriam os principais? Bom, a gente pode agrupar em algumas áreas. A primeira, e talvez a que mais aparece nas conversas, é a cognitiva. Afeta direto nossa atenção e concentração. Aquela dificuldade de focar, né? Isso. Várias fontes descrevem essa dificuldade crescente de manter o foco em tarefas que pedem mais tempo, mais esforço mental. Ler um livro mais denso, sabe? Assistir a um filme inteiro sem pegar o celular. Eu sinto isso às vezes. Muita gente sente. Ou até acompanhar uma aula, uma palestra mais longa. A sensação é que a atenção fica pulando de uma coisa para outra. É como se o cérebro ficasse mal acostumado com a recompensa rápida do vídeo curto e aí acha chato qualquer coisa que demore mais. Exatamente essa preocupação. Alguns estudos que as fontes citam sugerem que esse treino constante em mudar o foco rápido pode estar de fato desacostumando o cérebro daquele tipo de atenção sustentada, que a gente precisa para o pensamento crítico, para a leitura profunda, sabe? Entendi. Tem pesquisa que liga diretamente a exposição frequente a telas de celular com mais desatenção em adolescentes. É uma correlação que aparece. E a memória fica prejudicada também. Ligado a isso vem a questão da memória. A lógica é, com tanto estímulo superficial e rápido, a informação não tem tempo de ser digerida, consolidada direito. Faz sentido. O resultado seria uma memória de curto prazo que fica mais sobrecarregada, e aí a dificuldade em guardar informação a longo prazo aumenta. Uma das fontes até cita um estudo que sugere que tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo no digital pode prejudicar bastante a nossa capacidade de lembrar do que a gente fez ou aprendeu, tipo uns 40% a menos de retenção. 40%. Nossa. Além da cognição, a saúde mental e emocional também parece ser muito afetada, né? Quase todo lugar fala disso. Sim, é um tema super recorrente e, assim, bem preocupante. O uso excessivo de redes sociais, esse consumo todo de conteúdo online, as fontes ligam isso consistentemente a um aumento de ansiedade, estresse, irritabilidade e até sintomas depressivos. Tem também aquele relato de sentir um tédio, um vazio quando está desconectado. O famoso FOMO, né? Ah, o fear of missing out. O medo de estar perdendo alguma coisa online. Esse mesmo. E tem estudos específicos citados que ligam tempo de tela alto, principalmente em redes sociais, tipo mais de 3 horas por dia, a índices maiores de problema de saúde mental em jovens. 3 horas já é considerado bastante. Para esses estudos, sim, já mostrava uma correlação. E a pandemia, né? Com todo mundo mais tempo online à força, parece que isso piorou a situação para muita gente. A conexão ficou mais evidente. Imagino. E pensando mais a longo prazo, principalmente para as crianças, para os adolescentes, o cérebro deles está se formando. Quais são as preocupações que vêm das fontes científicas? Aí a gente entra num terreno mais complexo e que ainda está sendo muito estudado. Mas as preocupações são sérias, sim. As revisões científicas que a gente analisou falam em possíveis alterações no funcionamento do cérebro. No funcionamento. E até na estrutura física mesmo do cérebro em desenvolvimento, ligadas ao tempo excessivo de tela. Isso poderia mexer com áreas importantes, tipo controle de impulso, processamento de informação, regulação das emoções. Nossa Senhora. Há menções também a uma possível maior chance, ou piora, de sintomas de condições como TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, e TEA, o espectro autista. E a preocupação mais alarmante, que alguns estudos levantam, é que essa exposição muito grande e passiva a telas, nessas fases críticas do desenvolvimento do cérebro, poderia hipoteticamente aumentar o risco de problemas cognitivos lá na frente, até quadros de demência. Demência, isso é muito sério. É importante dizer que essa é uma área que ainda precisa de muita pesquisa, né? Mas os alertas estão aí. Tem evidência de alteração em volume de matéria cinzenta, matéria branca. São achados que precisam ser investigados a fundo. Caramba, pesado. E ainda tem a questão do sono, que sempre volta nessa discussão. Com certeza. O sono é crucial para tudo. Consolidar a memória, regular o humor, para a saúde em geral. E as fontes explicam bem aquele mecanismo. A luz azul das telas, principalmente à noite. Ah, luz azul. E isso, ela atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio que avisa o corpo, hora de dormir.
Aí bagunça todo o nosso relógio biológico. Fica mais difícil pegar no sono e a qualidade do sono que a gente tem piora. Mexer no celular na cama antes de dormir é pedir para ter problema de sono. É um clássico, né? Muita gente faz isso. Infelizmente. E a lista de impactos físicos continua. Sedentarismo, maior risco de obesidade, problemas de postura, por causa do jeito que a gente usa os aparelhos, o famoso text neck, né? Pescoço de texto. Ah, sim. A dor no pescoço. Exato. Fadiga visual, olho seco. E, claro, o potencial impacto negativo no desempenho na escola, no trabalho, por causa da dificuldade de focar, de prestar atenção. É um efeito cascata. Ok, a lista de problemas possíveis é longa e um pouco assustadora, realmente. O que leva a gente para a pergunta central. Se a gente sabe disso tudo, por que é tão difícil largar? Por que a gente continua rolando o feed mesmo quando nem tá achando mais graça? As fontes falam muito da dopamina, né? Exato, a dopamina é a estrela aqui. É aquele neurotransmissor ligado ao sistema de recompensa do cérebro. Quando a gente faz algo que o cérebro acha prazeroso, recompensador, comer algo gostoso, receber um elogio, ou, no nosso caso, ver um vídeo engraçado, receber uma notificação, ele libera dopamina. Isso faz a gente se sentir bem e motiva a repetir aquilo que causou a sensação boa. Entendi. E os apps, as redes sociais, são programados para explorar isso ao máximo. Totalmente. São desenhados para isso. Aquele fluxo sem fim de novidade, a surpresa do que vem na próxima rolada de tela. Isso é o reforço intermitente, igualzinho máquina caça-níquel. Ah, como no cassino. Exatamente. Os likes, os comentários, tudo funciona como uma microdose de dopamina. O cérebro aprende rapidinho. Opa, ali tem recompensa fácil e constante. E aí fica difícil resistir. Fica. E um estudo que uma fonte mencionou sugere que o cérebro, quando se acostuma com essas recompensas fáceis e rápidas, pode ficar meio preguiçoso para tarefas que exigem mais esforço e a recompensa demora mais para chegar. Tipo estudar para uma prova, trabalhar num projeto longo, é o tal do baixo esforço cognitivo, que vicia nosso sistema de recompensa. E com o tempo, a gente precisa de mais e mais para ter a mesma sensação, tipo tolerância. Esse é o risco da tolerância dopaminérgica, exatamente. O cérebro pode se adaptar, aí a pessoa precisa de mais estímulo ou estímulo mais intenso para sentir o mesmo prazer. E isso alimenta um ciclo de consumo cada vez maior, mais compulsivo. Vira uma bola de neve. Vira. E a gente chega no que alguns chamam de infotoxicação. É um termo bom, né? Descreve essa sobrecarga de informação que os algoritmos usam para prender a gente. Eles sabem que a nossa capacidade de processar tudo é limitada e exploram isso. Então dá para falar em vício, em tecnologia, em rede social? É justo usar essa palavra? Olha, do ponto de vista da neurobiologia, as fontes indicam que sim. Tem estudos com neuroimagem que mostram que as áreas do cérebro ativadas quando a pessoa usa redes sociais de forma excessiva são parecidas com as ativadas em dependências químicas. Sério? As mesmas áreas? Similares, pelo menos. Não quer dizer que seja idêntico a um vício em droga, claro. Mas o mecanismo de vício comportamental é real, é reconhecido. Não é só a falta de força de vontade da pessoa. Tem uma base biológica ali. Entendi. Isso muda a perspectiva. E essa dinâmica toda, viciante, os impactos no cérebro, fica ainda mais preocupante quando a gente pensa nas crianças, nos adolescentes, né? O cérebro deles ainda está todo vapor no desenvolvimento. Sim, com certeza. A infância, a adolescência são fases super críticas para o desenvolvimento do cérebro. Ele é extremamente plástico nessa época, ou seja, muito moldável pelo que a gente vive, pelas experiências. Por isso a preocupação com tela demais é maior para eles. E quais são os riscos específicos para essa faixa etária que as fontes apontam? As fontes alertam para algumas coisas. Exposição muito cedo, tipo antes dos 2 anos, pode atrapalhar o desenvolvimento da fala, das habilidades motoras. De forma geral, o uso exagerado na infância e adolescência está ligado à dificuldade de regular a emoção, mais irritabilidade, possíveis atrasos motores, de linguagem, problemas de postura, como a gente já falou, e um ponto crucial, prejuízo na interação social cara a cara.
Isso pode afetar como eles desenvolvem habilidades de comunicação, empatia, até autoestima. Nossa! E tem recomendação de tempo de tela para cada idade? Algo mais concreto? Tem sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria, que é citada em algumas fontes, tem umas diretrizes bem claras. Resumindo muito, antes dos 2 anos, o ideal é evitar a tela ao máximo possível. 0 tela, se der? Idealmente, sim. Dos 2 aos 5 anos, limitar a 1 hora por dia e sempre com alguém junto supervisionando. Dos 6 aos 10, entre 1 e 2 horas por dia, também com acompanhamento. E os adolescentes? Para os adolescentes, de 11 a 18 anos, a recomendação fica em torno de 2 a 3 horas por dia. E com uma ênfase muito, muito forte em evitar usar perto da hora de dormir para não ferrar o sono. Isso é batido em todas as recomendações. Entendido. Além do tempo, a forma como os pais, os cuidadores, lidam com isso deve ser chave, né? A cartilha do governo que você mencionou traz dicas sobre isso. Traz muitas. A cartilha é bem prática, mas a gente pode resumir em alguns pilares. Primeiro, estabelecer limites claros. Tentar adiar ao máximo dar um smartphone para a criança, sabe? Definir rotinas com horários certos para a tela e para outras coisas. Estudo, esporte, brincar fora da tela. Organizar o dia. E isso, não deixar usar sem limite. O celular não devia ficar no quarto à noite, por exemplo. Carregar fora do quarto. E 0 celular na hora de comer para a família conversar. A famosa regra da mesa de jantar. Essencial. Segundo pilar. Acompanhamento e diálogo. Não deixar a criança ou adolescente ficar usando tela sozinho no quarto. Tentar saber o que elas estão vendo, o que estão fazendo online, conversar sobre isso. Talvez até combinar de compartilhar senha, como um jeito de acompanhar, mas construindo confiança, né? E falar sobre segurança, sobre como se comportar online. É importante essa conversa. Fundamental. E o terceiro pilar. Ser o exemplo e dar alternativas. Não adianta nada o pai falar para não usar celular na mesa se ele mesmo ficou usando, né? Pois é. Os pais precisam seguir as regras. E, mais importante, estimular outras coisas. Ler junto, praticar esporte, jogar um jogo de tabuleiro, conversar mais em família. Criar dias ou momentos sem tecnologia para todo mundo. Mostrar que tem vida legal fora da tela. Boas dicas. Parece um desafio grande para os pais hoje em dia. É um desafio enorme, sem dúvida. Bom, o quadro é complexo, a gente viu os riscos, as preocupações, mas não é para a gente se desesperar, né? As fontes também mostram que dá para buscar um equilíbrio. A ideia não é jogar o celular fora e virar um eremita digital. De jeito nenhum. A tecnologia faz parte da vida. Lembro que você comentou daquele estudo canadense que as pessoas ficaram um tempo sem internet móvel. Deu resultado para quem conseguiu, mas pouca gente conseguiu completar, né? Isso já diz muito, mostra como a gente está dependente. Exatamente. O estudo é legal por mostrar que desconectar um pouco, mesmo que parcial e por um tempo, pode fazer bem para o bem-estar, para a atenção, mas a dificuldade que as pessoas tiveram para aderir, só 1/4 conseguiu ir até o fim. Mostra o tamanho do desafio na prática. Mas, felizmente, as fontes dão várias estratégias mais graduais, mais possíveis no dia a dia. Quais seriam as principais? Uma linha é gerenciar o consumo. Sabe? De forma consciente, reduzir o tempo com conteúdo muito superficial e tentar substituir por coisas que alimentem mais a mente. Pode ser online mesmo, um documentário, um curso, um podcast informativo como o nosso. Opa! Ou offline, claro, ler um livro, praticar um hobby. E usar aquelas ferramentas de controle de tempo que o próprio celular tem ajuda a gente a ter noção de quanto tempo está indo embora ali. Aqueles relatórios de uso semanal, às vezes assustam. Assustam, mas ajudam a criar consciência. E outra estratégia-chave é criar momentos e espaços offline. Definir umas horas do dia sem tela. Tipo, a primeira hora depois de acordar ou a última hora antes de dormir. Ah, a regra de 1 hora antes de dormir. Isso. Tentar praticar o que estão chamando de ócio digital produtivo ou fazer um detox digital de vez em quando, programado. Talvez até experimentar um jejum de dopamina, sabe? Ficar um tempo sem esses estímulos fáceis para tentar dar uma resetada no sistema de recompensa. Jejum de dopamina. Interessante. Mas e para quem usa muita tecnologia para trabalhar, para estudar, como faz para não se distrair o tempo todo? Boa pergunta. Aí entram as estratégias para fortalecer o foco. As fontes sugerem umas técnicas conhecidas. Método Pomodoro, por exemplo.
Trabalhar focado por um tempo, fazer uma pausa curta, voltar. Ah, eu já tentei usar. Ajuda a organizar. Tem a filosofia do Deep Work, do Cal Newport, que é basicamente se dedicar a um trabalho profundo sem interrupção. Praticar leitura ativa, não só ler, mas anotar, fazer resumo. Exercícios de mindfulness também ajudam a treinar a atenção. Manter a mente no presente. Exato. Ou fazer atividades que exigem concentração mesmo. Tocar um instrumento, montar quebra-cabeça. E uma dica que parece boba, mas é poderosa: tentar fazer uma coisa de cada vez. Resistir à tentação da multitarefa. Difícil, mas necessário. Muito. Outro ponto é o consumo intencional. Em vez de abrir o app e deixar o algoritmo te levar, tentar escolher ativamente o que você quer ver ou ler. Dar uma limpada em quem você segue, priorizar perfis que realmente agregam alguma coisa. Talvez criar uma regra pessoal, tipo 80-20. 80% do tempo online para algo útil, 20% para distração leve. Gostei dessa regra 80-20. E mudar o ambiente físico em volta ajuda também? Ajuda muito. Modificar o ambiente é fundamental. Criar as tais zonas livres de telas, quarto, mesa de jantar, deixar o celular longe, fisicamente longe, quando precisar se concentrar no trabalho ou estudo. Fora do alcance da mão. Isso, e desligar a maioria das notificações. Para que saber na hora que alguém curtiu sua foto de 3 dias atrás, né? São pequenas mudanças que diminuem a tentação, a interrupção constante. Faz todo sentido. E por último, um ponto super importante que todas as fontes reforçam. Se o uso da tecnologia estiver atrapalhando muito a vida da pessoa, pessoal, profissional, a saúde mental, e ela sentir que perdeu o controle, aí é hora de buscar ajuda profissional. Não ter vergonha disso. Psicólogo, psiquiatra, eles podem ajudar a diagnosticar e tratar dependência tecnológica ou outros problemas que possam estar ligados a isso. Fundamental procurar ajuda quando precisa. Então, para a gente amarrar a conversa, o tal do brain rot é essa expressão que está na boca do povo e que captura uma sensação bem real de cansaço mental, declínio cognitivo, por causa desse nosso consumo digital, principalmente de coisa muito rápida, muito superficial. A gente viu que os impactos que as pessoas relatam vão de dificuldade de foco, de memória, até problemas de saúde mental, sono ruim e umas preocupações bem sérias sobre o desenvolvimento das crianças. Exato. Entendemos um pouquinho da neurociência por trás, o papel da dopamina, desses mecanismos de recompensa que prendem a gente na tela, mas o mais importante, vimos que tem jeito, tem estratégias para buscar um equilíbrio, uma relação mais saudável com a tecnologia. Não é para abandonar tudo, mas para usar com mais consciência. E as fontes, lembram, nosso cérebro é plástico, ele se adapta, ele pode mudar. Isso é esperançoso. Exatamente. E essa capacidade de adaptação do cérebro, a neuroplasticidade, me faz pensar e deixar uma reflexão final para o pessoal que acompanhou a gente. Se os nossos hábitos digitais estão o tempo todo moldando a nossa mente, que tipo de arquitetura mental a gente está construindo? Individualmente, coletivamente, dia após dia, com cada escolha que a gente faz online. Boa pergunta. Como que a gente pode ser um arquiteto mais intencional, mais consciente do nosso próprio espaço mental e emocional nesse mundo tão conectado? Fica aí a reflexão. Uma pergunta poderosa mesmo para a gente pensar. E, com ela, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço.